Parabéns por esse programa culto, papo Obrigado. bacana, sem histerias. Tenho uma dúvida complicada. Quem de vocês... Ah, não. Quem de vocês é a favor de cotas raciais? Acha que como o olha lá. STF concordou com elas, nós também deveríamos tê-las para ministro... Quê? Para ministro do STF? Novamente, parabéns pelas conversas educadas. Bom, eu não Eu sei não se entendi a parte do STF. então, porque ele está dizendo o seguinte, ele está perguntando se a gente concorda com as cotas e como o STF votou a favor da cota, se a gente também não deveria ter cota para o STF. A pergunta é Fica boa. fica aí pra você, telespec de casa. Fica aí essa indagação, né? Pro pessoal Deveria, lá né? da Eu Suprema acho que Corte. deveria, não? Por que não? Não é? Então, assim, a Pra ter mais pergunta é diversidade, né? se a Mudar, gente pra ver se concorda. muda. Eu concordo. Acho que muitas gerações das famílias pretas que tiveram dificuldade de ter um diploma, né, mano? Quando veio as cotas, elas Se animaram? Não, conseguiram, né, mano? Tiveram acesso. Não é muito, mas é um começo, eu diria. É delicado, né? Mas eu concordo sim, mano. É delicado de entender, porque no fundo é simples, né? Se tivesse equilibrado, né? Mano, não precisaria. Nem precisaria. Se o Aí acesso podia à ser- educação fosse igualitário, Tá ligado? Aí podia ser uma cota pra pobre, né? Se tivesse equilibrado, mas tá longe de ser equilibrado, tá a longe. gente tá muito atrasado. A gente tá muito atrasado e a cota é pra tirar esse atraso, né? Pra acelerar e tal. E é difícil para uma galera entender, porque também vem outras ideias envenenadas que fica, porque isso aí, todo mundo tem a mesma oportunidade. O dia tem 24 né? horas para todo mundo, Meritocracia. tá ligado? A minha discussão sobre isso, ela é sempre também... Eu também acho delicado, mas eu sempre falo a mesma coisa. Que eu sinto que nessa discussão há uma crueldade com o ensino básico. Eu sou professor do ensino básico, então eu estou lá dando aula para primeira, segunda e terceira série do ensino médio. E eu estou vendo a molecada da Você tá periferia, ali. dou aula lá em aula de escola de periferia, e eu vejo... Isso eu tô falando de escola particular e escola pública, mas na escola pública é ainda mais dramática a parada. Eu dou Eu aula nas sei, duas porque eu realidades. estudei escola particular e estudei escola... É gritante, mano. Então, assim, eu tô... É gritante. E tá pior, E hein? depende da escola particular também que você estuda. Então, entendeu? É gritante a diferença, mano. É. É gritante. Não, e agora tá pior ainda, Inhaque, você não tem noção. Quando eu fui quando eu me tornei professor, eu sabia que tava ruim e tal, não sei o quê, mas tomei uma decisão vocacional e comecei tarde, assim. Eu entrei em 2014, porque eu tive outra carreira antes e tal. E quando eu fui, eu falei, não, tá ruim. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, Tá horrível. tá muito pior do que eu imaginava. Então você vê o cara chegando no terceiro ano do ensino médio e o cara não sabe fazer uma redação. Entendeu? Eu vi isso. Então a minha preocupação é essa. É que assim, a gente não está discutindo isso aí. E o que acontece é que a cota, é claro, ela vai fazer alguma coisa por alguns? Vai. Mas esse alguma coisa por alguns, esses alguns que vão ser beneficiados pelas cotas já são o que eu costumo chamar de uma, entre aspas, né, elite, no sentido que eles conseguem chegar até o final. Porque tem um monte que fica pelo caminho, a evasão no ensino público médio ainda é muito alta, e muitos chegam no final e nem estão pensando nisso. O cara não tem nem um impulso de pensar que ele vai fazer uma faculdade. Hoje tá, entendeu? O cara termina e volta para quebradinha lá e já era, né? Dá graças a Deus que terminou a escola. E dá graças a Deus que terminou. Então a minha discussão é sempre essa, assim, eu acho que ela acabou por desviar o foco do nosso empenho para discutir a educação básica, que é onde está o problema. Porque está lá. Sim. O problema está lá. Você acha que de repente não é esse sistema que é muito falho? Porque assim, eu não era o mais... Eu não vou dizer que era o mais... não era o mais inteligente.
Mas eu Sem sempre... falsa modéstia. Fala. Oh, não. Eu era, pô, Mas eu estourado. tinha matérias que eu, tipo, não... Mano, não me chamava atenção e eu não prestava atenção mesmo. Tá ligado? Não sei qual que é. Mas eu acho que, tipo, tinha um lance que eu via muitas pessoas do meu convívio, principalmente escola estadual. Escola particular também tinha. Mano, a escola não ser um atrativo. Tipo, a pessoa ir como se fosse uma prisão. Não, mas isso... Você ficar, tipo, das 7 a meio de meio, 1 hora. Mano, tipo, não aprendo nada. O que eu tô fazendo aqui? Não, aí eu não conheço... Tipo, não vejo a hora de terminar o terceiro. Tem um que fala, nossa. da hora, eu Puta, vejo hoje a tem hora. aula de física. Porra, com a Pro Roberta. Hoje vai ser foda. Não, meu filho fala, não, eu tô gostando de ir pra escola. Eu falei, nossa, eu vou gravar você falando isso pra te mostrar daqui um tempo. Porque assim... Vai chegar a hora que você vai reclamar. Os professores também, acho que também tem uma boa parcela disso, cara. Aí você começou Eu a era entrar bom em na matemática conversa. até a 5ª série. Eu troquei de escola, trocou meu professor, Já era. já era. Vai vendo. Era muito difícil, mano, pra mim. Matemática, mano. Puta merda, velho. Putz, eu Era sempre muito tive difícil, facilidade, mas eu tive muita dificuldade de fazer lição, fazer trabalho, de aprender fora da escola. Eu tinha o visual, tinha o estímulo lá do professor ensinando, eu entendia. Agora, quando falava, então, faz esse trabalho pra casa, faz lição de casa, puta, aí eu não tinha foco. Eu pra prova, eu gostava de prestar atenção na aula. Eu prestava muita atenção na aula e minha memória era boa. Tinha matéria que eu não estudava pra prova, mano. Tipo, exatas eu tinha que estudar. Tinha certas coisas que eu falava, não, aqui eu vou ter que dar uma atenção. Mas tinha matéria que eu não estudava e ia bem, porque eu prestava atenção na aula, mano. E tinha memória boa e não tinha essa necessidade de estudar para a prova. Mas exatas era difícil pra mim, mano. Eu acho que tem várias coisas assim. Isso que você falou é uma, por exemplo. A gente tem, infelizmente, no ensino público, uma característica que é muito ruim, que ela é para-raio de gente que não quer estar ali. Então, tanto professor quanto aluno. Não, sim. Então, Minha madrinha era diretora de uma escola estadual lá no João 23. Ela desistiu. Falou, não dá. Então, Não assim, dá. e tem muito professor que o cara entra na parada e é o que a gente começou a conversar aqui, a questão da vocação. Sim. Entendeu? Então, eu falo isso e aí eu não tenho falsa modéstia para dizer, porque eu não teria largado 20 anos de tecnologia para ser professor de filosofia se eu não tivesse tomado uma decisão vocacional para ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava. Então, Entendeu? mas aí, Então, eu fui será sabendo. que esses outros que estão... Talvez não... Acho que... Não vou falar que esses professores não tenham vocação, mas quando tá ali no dia a dia, fica frustrado, atrapalha os outros que querem estar ali pra fazer uma mudança mesmo. Porque o sistema Pois já ganha massacra. mal. Exato, já não O ganha sistema bem, mano. massacra. O Exatamente. sistema educacional brasileiro, ele é feito para dar errado. Então o cara entra no gás e aí ele é amassado lá dentro e aí ele vira um zumbi lá dentro. Então ele vai e, entendeu? Abre a apostila aí, copia isso aqui e tal e vai passando os dias. Vai. Entendeu? E vai. Então é isso também. Então tem muita gente que tá lá meio que foi porque era o mais fácil de entrar, o concurso não é tão difícil, não precisa só... A faculdade são só 3 anos, né? E aí o cara vai. Então, assim, eu me lembro, por exemplo, quando eu fazia filosofia, os primeiros caras que foram correndo para arrumar estágio nas escolas eram aqueles caras que só ficavam atrás de xerox para copiar os bagulhos, os cara, entendeu? Os caras mais vacilos da parada. E eu olhava aquilo, e nessa época eu trampava com TI ainda, eu olhava aquilo e falava, mano, esses caras vão dar... Esses caras não têm condição de dar aula. O que esses caras vão fazer lá? Mas os caras iam, porque era fácil. O cara, no primeiro ano de filosofia, ele já arruma uma escola para dar aula. Já entra, porque não tem professor quase, e aí cata o cara para entrar lá para dar. Vem você. Entendeu? Então tem um monte de coisa que acaba transformando a escola nesse lugar aí. Do cara falar, putz... Lugar do martírio. Do martírio. E aí quando termina é a glória. Então, Exato, mano. Entendeu? Então Ou era peguei da aula essa quando era fase. dia de campeonato. Puta, hoje eu vou, que hoje tem campeonato interclasse. aí você vê, na minha época, na minha época, tinha...
Na minha outrora. Não, na minha época tinha os campeonatos. Eu joguei vôlei, joguei futebol, entendeu? Tinha fanfarra. Fanfarra. Só que eu não tinha um peguei lance. essa fase. Música, mano. Aí Toquei volta um na lance. fanfarra. Uma parada também que motivava a estudar, por exemplo. Como eu jogava bola, tinha os times da quebrada. Pra você disputar o DEF, o campeonato DEF, você tinha que ter nota boa na escola. Entendeu? Então tinha muito moleque que só estudava pra poder jogar bola. Entendeu? Aí vai a motivação que você tem. É. Varia, né? É igual Varia o basquete com os americanos lá. Tem que estudar, pai. Tem que Exatamente. estudar. O cara não entra na NBA se não tiver, Se ele vai- se não tiver na universidade. E se ele vai não usar passar isso pelo time ou não, universitário. Exato. se ele vai usar isso ou não mais pra frente, aí é com ele, mas Tem que ter, mano. tem que ter São os tem que ser requisitos. proporcionado São os pra requisitos. isso. É. Hoje os caras na escola pública só falam em Grêmio. Aí eu falo, Grêmio é preparação pro aluno virar sindicalista. Eu falei, não, tinha que ter outra coisa, tinha que ter esporte, tinha que ter música, tinha que ter, entendeu? Então, até o final dos anos 90, eu não sei quando isso mudou exatamente, mas quando eu estava na escola ainda, tinha um monte de coisa para você fazer. A fanfarra era um oásis. Já não peguei ali. essa época. Pô, e aqui na Zona Também Norte não tinha um peguei fanfarra. monte de fanfarra nas escolas. Eu lembro? Os campeonatos, a gente viajava e tal, e não sei o quê. Então você estava envolvido naquilo. Eu lembro que a gente se envolvia de limpar instrumento, abrir com trompete. Eu toquei em fanfarra e toquei em banda. Pô, aprendi a tocar trompete, tirava aquilo, limpava tudo e tal. Vê, o moleque que mora na periferia ali, entendeu? Sabia limpar um trompete. Eu assisti nesse Dia Mais e Melhores Blues do Spike Lee, vendo lá o personagem do Denzel limpando o trompete. Falei, mano, eu fazia isso aí na fanfarra, na banda, né? Então você vê, nessa época a gente se envolvia com isso. Cortando pano pra fazer bata, pra fazer coisa pra bota pra pôr no pé. Mano, fazia até isso. Eu peguei a fase do primeiro Enem que teve, né? E era a piada. Que? Fazer o Enem, a piada era nem é, ó. Ih, vai fazer Eu prestei Enem? Enem, Nem. mano. Nem vou fazer e tal. Porque a gente não sabe, não sabia o que. E se resumiu Hoje a paga isso. Enem? Hoje paga pra prestar o Enem? Paga, mas Paga, você né? pode... parece que aluno de escola pública tem esquema Que lá na de época não eles estavam pagar. implorando, pelo amor de Deus, façam o Enem aí. Que Enem, E hoje virou isso. Então, quer dizer, você entra na escola pra Lance fazer do uma Marchinho, prova. É isso, puta que merda. Virou tudo, é um funil pra você fazer uma prova. Virou isso. Virou estudar pra prestar vestibular, fazer o Enem e prestar vestibular. É só isso. O cara só vai pra escola porque é isso. E quando a escola, quanto mais escola de top de linha mais vira isso. O cara entra lá, tem simulado toda semana, toda semana, e toda hora é prova, É uma pressão. é uma máquina Que já, de fazer mas aí prova. eu queria que você falou. Na real, já é uma experiência para que você vai vir depois, né, mano? Que tá ali, que ele não tá te massacrando. Quantos alunos, quantas crianças não sofrem com ansiedade por conta disso, mano? Um monte. E a gente não... Tipo, na época, acho que muita gente não sabia. Nem se falava Nem nisso, se né? falava nisso. Mas eu tinha várias pessoas que... vários amigos que ficavam em choque. Tipo, mano, mãe, preciso entregar o trabalho. E não conseguia apresentar trabalho pra escola, pra sala, sim. sabe? É. Apresentação. Seminário, Pra própria seminário. sala. Pelo amor de Deus, Pô, mano. e pior que era pessoa que Pelo você amor conhece, de você Deus. convivia o ano inteiro, né? E ainda assim. outros anos, ainda assim, ainda né? assim, Tremedeira, suor na mão. E... Tinha gente que quase desmaiava na hora de apresentar faltava. o seminário. Eu faltava. Faltava, porra.